O chão é lava! Haha, estava brincando, mas sinceramente, ele está meio que desmoronando. Talvez você ainda não sinta, mas uma grande parte da América do Norte já perdeu 59 quilômetros de rocha de sua fundação. E não, isso não tem a ver com terremotos ou buracos gigantes. Tem a ver com o fato de o continente estar perdendo pedaços daquilo que impede o solo de balançar como um parque de diversões ruim. Uma equipe de pesquisadores acaba de lançar uma bomba geológica. Parte do solo da América do Norte está afinando como um sorvete que pinga triste e lentamente. Como eles sabem disso? Basicamente, fizeram uma ressonância magnética de corpo inteiro de alta tecnologia na Terra e criaram mapas em 3D, mostrando como as rochas antes consideradas indestrutíveis agora estão derretendo nas entranhas do planeta como uma pizza de queijo de cabeça para baixo dentro de um forno. Mas para realmente entender essa bagunça, primeiro é preciso conhecer meus velhos amigos, crátons. Os crátons são como as raízes dos continentes. Eles são espessos, resistentes e antigos. Estamos falando de bilhões de anos. Esses carinhas sobreviveram a impactos de meteoros, supervulcões e até mesmo ao movimento tectônico das placas. Se as placas brigassem a socos, por exemplo, você pode apostar que veríamos cadeias de montanhas nascendo. Se elas se divorciassem, afastando-se uma da outra, nasceria um oceano totalmente novo. Todas essas coisas deixam cicatrizes na superfície da Terra, mas os crátons parecem sempre permanecer imperturbáveis, como as baratas da geologia. E como um cráton pode basicamente levar um soco na cara e não sentir nada, os cientistas sempre presumiram que essas coisas eram quase indestrutíveis. Mas então, um grupo de pesquisadores testou suas máquinas sofisticadas e percebeu que... Espere, os crátons estão se desfazendo? Como? Entre na placa Farallon, uma placa tectônica realmente antiga, que começou a deslizar sobre a placa principal da América do Norte há mais de 100 milhões de anos. Esse é um processo bastante normal, na verdade. É chamado de subducção e é como a Terra recicla as rochas e evita o superaquecimento. Esse processo de subducção vem ocorrendo há tanto tempo que agora o Farallon está a quase 650 quilômetros de distância do cráton, bem tranquilo no manto inferior, estranhamente perto do núcleo externo do nosso planeta. Mas o Farallon tem causado problemas, como aquele colega de quarto que se mudou, mas continua deixando coisas estranhas na geladeira. Como você pode ver, ao afundar, ele puxa a base do alicerce da América do Norte, esticando-a e fazendo com que pedaços caiam no manto profundo. E como se isso não fosse dramático o suficiente, o Farallon que está afundando também vazou água e dióxido de carbono para as rochas ao redor, tornando o cráton ainda mais macio e mais fácil de ser fragmentado. Obrigado, Farallon. Muito legal da sua parte. Ao estudar centenas de terremotos em milhares de estações de monitoramento, os cientistas confirmaram a história. Grandes pedaços de material continental estão escorrendo para baixo, afinando o cráton em até 59 quilômetros. São mais rochas desaparecidas do que cabem em uma caixa de leite. Parece dramático, certo? Mas não se preocupe, isso está acontecendo em um ritmo de caracol. Serão necessários milhões de anos para que algo notável aconteça. Seus tataranetos de um futuro distante talvez ainda estejam em solo sólido. Mas não fique muito confortável. Isso pode não ser um problema urgente, mas há outro tipo de afundamento que está acontecendo mais rápido do que você pode dizer socorro. O fato é o seguinte: até 2050, pelo menos 32 grandes cidades dos Estados Unidos, incluindo Nova York, Baltimore e Charleston, poderão estar parcialmente submersas. E adivinhe só, a culpa é principalmente nossa. Os cientistas notaram que, desde 2007, algumas cidades estão afundando no solo entre 1 e 2 milímetros por ano. Charlestown, na Carolina do Sul, está se destacando da pior maneira possível, afundando 4 milímetros por ano. Claro, esses números parecem minúsculos e um pouco ridículos, mas Charleston está a apenas 3 metros acima do nível do mar, e um pouco de afundamento é muito importante quando o oceano está respirando em seu pescoço. Em dias de enchentes realmente ruins, as pessoas têm que abandonar seus carros e voltar para casa a nado. Todo esse fenômeno é chamado de subsidência da Terra, e quando se mistura o afundamento da Terra com o aumento do nível do mar, obtém-se um coquetel de desastres com ruas inundadas, terras agrícolas salgadas, florestas fantasmas e muitos proprietários de imóveis bastante irritados. Isso não se limita apenas às residências. Infraestruturas como pontes, estradas, aeroportos e usinas de energia, todas as coisas das quais dependemos diariamente, também correm o risco de sofrer sérios danos.
As redes elétricas inundadas e as rodovias afundadas podem causar bilhões a mais em perdas econômicas e criar grandes riscos de segurança para as comunidades. Agora, vamos ser justos. Nem tudo é culpa da humanidade. Alguns desses problemas remontam à Idade do Gelo. Há cerca de 12 mil anos, enormes camadas de gelo cobriam o norte dos Estados Unidos. O peso empurrou a terra para baixo e, quando o gelo derreteu, o solo não voltou a subir como um trampolim. Em vez disso, começou a jogar um estranho jogo de gangorra geológica. Os lugares que foram esmagados começaram a subir e os lugares que não foram esmagados foram puxados para baixo. Todo esse processo, chamado de ajuste isostático glacial, tente dizer isso rápido 3 vezes, ainda está acontecendo hoje. Mas é claro que os seres humanos encontraram uma maneira de piorar a situação. A extração de água subterrânea é uma das principais culpadas. Pense nisso como se estivesse tirando o enchimento de um colchão. Depois de um tempo, a coisa toda simplesmente afunda. Em lugares como o Vale Central da Califórnia, a terra está caindo até 20 centímetros por ano, porque continuamos a bombear a água durante as secas. Em cidades como Nova York, o problema não é apenas a água. Os próprios arranha-céus estão piorando a situação. Sim, acontece que se você empilhar milhões de toneladas de concreto e aço em um solo macio, ele tende a achatar. E caso esteja se perguntando, a massa total dos edifícios da cidade de Nova York é de cerca de 762 bilhões de quilogramas. Isso é quase o mesmo que 3,5 milhões de estátuas da Liberdade empilhadas. Com tanto peso concentrado em uma área relativamente pequena, os solos subjacentes não têm escolha, a não ser comprimir com o tempo. E se você pensou que não poderia ficar mais bagunçado, pense novamente. Estamos construindo represas que impedem que os rios levem sedimentos frescos para as áreas costeiras. Esse sedimento é uma espécie de maneira da Mãe Natureza de afofar o solo novamente. Sem ele, as terras costeiras estão se compactando como uma esponja velha. Além disso, quando as áreas úmidas são drenadas para agricultura ou construção, o solo turfoso seca e entra em colapso. Sinceramente, é como se o solo não conseguisse se recuperar. Os cientistas também notaram que as áreas que costumavam ser exuberantes zonas úmidas estão agora entre os pontos de afundamento mais rápidos do país, especialmente ao longo da costa do Golfo. A Louisiana, por exemplo, está perdendo cerca de um campo de futebol de terra devido a essa combinação de subsidência e elevação dos mares. Então, qual é o fim do jogo para nós, pessoas comuns, que só queremos viver acima do nível do mar? Bem, não está parecendo muito bom. Florestas fantasmas, que são basicamente bosques afogados, estão surgindo, terras agrícolas estão se tornando salgadas e inutilizáveis, e até mesmo inundações em dias ensolarados, em que as ruas são inundadas sem chuva, estão se tornando uma realidade. Credo! Enquanto isso, na costa oeste, a Califórnia também não está exatamente ganhando. São Francisco e Los Angeles estão afundando, o que significa que o aumento do nível do mar pode atingi-las com o dobro da força e da rapidez. Em alguns lugares, como a península de Palos Verdes, o solo está afundando tão rapidamente que as pessoas de lá podem viver como toupeiras. Então, os Estados Unidos estão se transformando na próxima Atlântida? Provavelmente não na semana que vem, mas se não forem tomadas medidas sérias como reduzir o bombeamento de água subterrânea e planejar cidades mais inteligentes, pelo menos 500 mil pessoas correm sério risco. E os danos às moradias podem facilmente chegar a 109 bilhões de dólares até 2050. No fim das contas, embora a América do Norte não esteja prestes a afundar como um suflê mal feito, ela definitivamente está apresentando algumas rachaduras na crosta. Portanto, talvez devêssemos diminuir o bombeamento de água subterrânea, repensar como e onde construímos e investir um pouco mais em manter nossos pés secos. Afinal de contas, se um dia o chão realmente se tornar lava, vamos desejar ter pelo menos consertado os vazamentos antes. Está vendo como a Península Antártica se parece com a América do Sul, mas de cabeça para baixo? Isso não é apenas uma coincidência. É o fantasma de uma separação de 30 milhões de anos. Esses continentes já foram conectados, mas seu divórcio deu origem a uma corrente oceânica tão poderosa que foi capaz de congelar completamente a Antártica e moldar sua paisagem. Olha só o que aconteceu. As placas tectônicas fizeram um movimento sorrateiro e abriram uma passagem ridiculamente estreita no oceano, com apenas 804 quilômetros de largura, forçando 130 milhões de metros cúbicos de água a fluir dentro desse canudo geológico. Esse foi o nascimento de uma corrente oceânica mais forte do que o rio Amazonas.
Essa corrente oceânica, chamada de corrente circumpolar antártica a propósito, flui em um movimento circular no sentido horário, devido aos fortes ventos que sopram por lá. Esse movimento circular ao redor da Antártica causou erosão, moldando a massa terrestre do continente em um círculo, exceto por aquela península teimosa que está sendo lentamente arrastada para o leste, como uma criança que se recusa a deixar o parquinho. Peraí, a América do Sul e a Antártica costumavam ser uma só? Sim. Há muito tempo, a América do Sul, a Austrália e a Antártica faziam parte de um supercontinente chamado Gondwana, que também incluía a África em algum momento. Naquela época, a América do Sul e a Antártica costumavam estar basicamente unidas por uma ponte de terra chamada Ponte de Terra Antártica, que por acaso era uma floresta verde exuberante e também uma grande estrada de dinossauros. Sim, você ouviu direito, dinossauros. Um dinossauro de 95 milhões de anos, cujo nome não consigo pronunciar, desculpe, foi descoberto na Austrália, e os cientistas descobriram que ele era na verdade um primo distante dos Sarmientosaurus da Argentina. A mesma mandíbula, os mesmos dentes em forma de cinzel, tudo igual. Esses caras eram como gêmeos idênticos separados por um oceano. Como? Porque naquela época a Antártica não era um deserto congelado, era uma floresta tropical temperada como o Oregon, o que tornava uma rota de viagem muito boa para uma família de dinossauros. Mas a ponte terrestre não era apenas para os dinossauros. Há cerca de 40 milhões de anos, os ancestrais dos marsupiais da Austrália chegaram à Terra de Baixo vindos da América do Sul, seguindo a rota da Antártica, outra prova de que esses continentes costumavam estar conectados. As coisas permaneceram pacíficas para os dinossauros e os marsupiais até que o solo da Terra começou a se mover. Isso é o que um cientista alemão chamou de teoria da deriva continental em 1912. Nosso amigo alemão aqui basicamente olhou para a costa da América do Sul e disse: "Ei, isso parece que poderia se encaixar na costa da África." Como um Sherlock Holmes científico, ele percebeu o que outros haviam ignorado durante séculos. Os continentes eram claramente peças de um quebra-cabeça maior. E ele estava certo. A questão é a seguinte: o planeta Terra é feito de muitas camadas de rochas e metais, como uma cebola cósmica. A camada mais externa, a litosfera, é dividida em placas tectônicas bastante sólidas que se movem sobre uma camada de rochas mais macias e um pouco derretidas, como gelo escorregadio. É por isso que as placas se movem. Na verdade, elas vêm reorganizando a face da Terra há bilhões de anos, com supercontinentes se formando e se separando em ciclos, como um jogo de carrinhos de choque em câmera lenta. Esse movimento pode ser bastante lento, pois a maioria das placas tectônicas se move apenas de 0 a 10 centímetros por ano, exceto a placa de Nazca, que avança a 20 centímetros, quase tão rápido quanto o seu cabelo cresce. Mas não se deixe enganar pelo ritmo de caracol. Essas placas em movimento são as grandes formadoras do planeta. Sua dança lenta nos dá tudo, desde terremotos que constroem montanhas, como o Himalaia, até fendas que dão origem a oceanos, como o Atlântico. Tudo porque a crosta oceânica é densa e afunda como uma pedra, enquanto a crosta continental flutua como uma rolha. É essa diferença de densidade que explica a existência dos continentes. Sem ela, a Terra seria completamente coberta por mares rasos. Esse projeto de renovação planetária em câmera lenta é exatamente o que separou a América do Sul e a Antártica há 30 milhões de anos. As placas sob esses continentes começaram a se afastar em um processo chamado de extensão da crosta. É como se a litosfera fosse uma massa de pizza sendo esticada lentamente até ficar mais fina e se dividir. À medida que a crosta se esticava, ela se tornava mais fina e mais fraca, acabando por rachar como a superfície de um leito de lago seco. Tudo isso deu origem a uma nova placa tectônica, a placa Scotia, que emergiu entre a América do Sul e a Antártica como um advogado de divórcio geológico. Por algum tempo, partes dessa placa permaneceram acima da água como o último suspiro da ponte terrestre antártica. Era a versão da Terra daquele cordão que ainda salva o seu moletom depois que o zíper estraga. Essas conexões finais poderiam ter persistido como cadeias de ilhas, mas assim como aquele capuz desfiado, a conexão não poderia durar para sempre. Por fim, essa placa pequena, mas poderosa, tornou-se o último prego no caixão da ponte de terra que conectava os dois continentes. Assim como todas as placas tectônicas, essa também estava em movimento. À medida que se expandia para o leste, ela abriu uma nova passagem de água chamada Passagem de Drake, cobrindo lentamente a ponte de terra da Antártica com água do oceano. O processo foi como abrir as portas de um elevador, primeiro apenas uma fresta, depois cada vez mais larga, até que a conexão foi completamente rompida.
Esse divórcio geográfico teve consequências assustadoras. A nova passagem de Drake permitiu a formação da corrente circumpolar antártica, criando um loop infinito de água fria que isolou a Antártica, moldou sua terra e até mesmo resfriou o planeta inteiro. Essa corrente age como um muro ao redor da Antártica, bloqueando a água quente e as espécies invasoras e regulando o clima global. Por fim, a Antártica se transformou em uma caixa de gelo que está 98% coberta por camadas de gelo e que contém cerca de 61% da água doce da Terra. Atualmente, esse continente detém o título de lugar mais ventoso, seco e gelado da Terra. É um deserto gelado onde as temperaturas caem abaixo de menos 89 graus Celsius, frio suficiente para congelar sua respiração no ar. Uma camada de gelo pode ter mais de 1,6 quilômetros de espessura e se expande ainda mais no inverno, cobrindo uma área maior do que o território continental dos Estados Unidos. Hoje em dia, se você quiser viajar para a Antártica, a rotina marítima mais rápida é pela passagem de Drake, um corpo de água de 804 quilômetros de largura, que é estreito o suficiente para que os ventos gritem por milhares de quilômetros, transformando-se em ondas monstruosas que podem chegar a 15 metros de altura. Embora os dias calmos criem ondas de apenas 4 a 5 metros de altura, ainda assim 2 vezes mais altas do que as ondas do Atlântico. Veja bem, provavelmente é por isso que os marinheiros chamam esse trecho do oceano de Drake Shake. Mas o movimento tectônico não apenas desloca continentes, ele é o sistema de suporte de vida definitivo da Terra. Cerca de metade do calor do nosso planeta vem do decaimento radioativo no núcleo, obrigado urânio-235, algo como o reator nuclear da natureza. Esse calor está por trás de tudo, desde os vulcões até o próprio movimento das placas que antes ligavam a Antártica à América do Sul. E ele só sai do núcleo por causa do movimento tectônico. Sem esse motor térmico interno, a Terra seria como Marte. Quando as placas se movem e liberam calor, elas também liberam gases CO2 na atmosfera, regulando a temperatura do nosso planeta. E quando as placas se movem sob a água, elas levam grande parte desse CO2 de volta para o interior da Terra, reciclando todo esse gás. É por isso que as placas podem mudar o ar, o clima e até mesmo a evolução da própria vida apenas pelo fato de se movimentarem. Mas há bilhões de anos essas placas não se moviam. Naquela época era como se a Terra estivesse usando uma casca de cerâmica sólida com muitas rachaduras. Mas, mesmo sem movimento tectônico, o calor conseguia escapar por essas rachaduras em um processo chamado tectônica de tampa estagnada, dando início a toda a vida na Terra. E não, o movimento tectônico não é coisa do passado. Os terremotos são a prova viva de que ele não está acontecendo apenas hoje, mas pode se repetir novamente em uma escala mais dramática no futuro. Veja bem, para formar supercontinentes como a Pangeia, megacontinentes menores tiveram que mergulhar sob outros. E os cientistas preveem que um processo semelhante poderá criar um novo supercontinente chamado Pangeia Próxima em 250 milhões de anos. Até lá, os seres humanos poderão estar extintos ou vivendo em Marte, mas a dança tectônica da Terra continuará mesmo sem nós. Nada mal para algo que se move mais lentamente do que um engarrafamento. Acontece que a Antártica e a América do Sul costumavam ser melhores amigas antes que todo aquele drama tectônico se separasse, como um rompimento complicado que literalmente congelou uma delas. Agora, eles apenas se espelham desajeitadamente do outro lado da passagem de Drake. Ex-namorados clássicos. Há um misterioso entalhe no campo magnético do nosso planeta que está crescendo lentamente. Ele se estende desde a América do Sul até a África, e o mais terrível é que vem enfraquecendo o escudo de proteção da Terra contra o Sol. Embora a maioria das pessoas não perceba seus efeitos por enquanto, os satélites e as espaçonaves que passam pela chamada anomalia do Atlântico Sul já sentem. Nas profundezas do nosso planeta, há uma bola gigante de ferro e níquel derretidos, o núcleo externo. O metal em seu interior é tão quente que está constantemente se movendo e girando. Esse movimento cria correntes elétricas e, quando a eletricidade flui, gera um campo magnético, que envolve todo o planeta como uma bolha protetora. Sem ele, a vida na Terra estaria em sérios problemas. O Sol emite partículas carregadas, chamadas de ventos solares, que poderiam destruir nossa atmosfera com o tempo. Felizmente, o campo magnético desvia a maioria dessas partículas, mantendo-nos seguros. Outros planetas perderam seus campos magnéticos e tiveram suas atmosferas removidas, deixando-os secos e sem vida.
Além disso, sem essa proteção, nossa tecnologia e nossos equipamentos ficam todos bagunçados. Satélites, redes elétricas e até aviões podem ser atingidos por radiação intensa. Isso levaria a falhas de comunicação, erros de GPS e apagões. E agora, algo estranho está acontecendo sob o continente africano. Uma enorme mancha de rocha densa nas profundezas da Terra, chamada de Província Africana de Baixa Velocidade de Cisalhamento, está crescendo e bagunçando o campo magnético. Os cientistas acreditam que essa coisa estranha, parecida com uma rocha, está interferindo no fluxo do núcleo externo, perturbando o campo magnético acima dele. Essa interferência é o que enfraquece o escudo sobre o Atlântico Sul. É como uma rachadura em um para-brisa. Pode não quebrar imediatamente, mas o ponto fraco se espalha com o tempo. Agora, a NASA está observando de perto. Os satélites que passam por essa anomalia apresentam falhas e desligamentos aleatórios. Às vezes, seus circuitos entram em curto-circuito devido a partículas solares de alta energia. Os operadores da missão precisam desligar os sistemas antes de entrar na zona de perigo, e isso só está piorando. A anomalia está se deslocando para o oeste. Isso significa que novas áreas podem ficar sob sua influência. O que é ainda pior, parece que está se dividindo em duas, o que significa que nosso planeta está desenvolvendo dois pontos fracos em vez de um. E aqui está uma loucura. Alguns cientistas acreditam que tudo isso faz parte de um ciclo de longo prazo que vem se repetindo há mais de 11 milhões de anos. E esse ciclo faria com que nossos polos magnéticos se invertessem. O norte poderia literalmente se tornar sul e vice-versa. Essa inversão já ocorreu antes, embora a última vez tenha acontecido há 780 mil anos, muito antes de os seres humanos começarem a circular pelo planeta. Essas inversões ocorrem a cada poucas centenas de milhares de anos. Agora, alguns se perguntam se nossa anomalia é o início da próxima virada, mas os cientistas não têm certeza se estamos atrasados ou se é apenas uma fase temporária. Felizmente, se a virada acontecer, não será instantânea. Pode levar milhares de anos. Mas à medida que o campo enfraquece, mais radiação atingiria a superfície da Terra. Isso afetaria não apenas a tecnologia e os equipamentos, mas também a nós e até mesmo os padrões de migração dos animais. Muitas espécies usam o campo magnético para navegar. E há até alguns possíveis culpados que poderiam ter causado essa coisa estranha. Há duas manchas enormes e misteriosas de material quente e denso nas profundezas do nosso planeta. Uma está sob a África e a outra se formou sob o Oceano Pacífico. Elas são chamadas de grandes províncias de baixa velocidade. Basicamente, enormes formações subterrâneas semelhantes a rochas. As duas manchas são gigantescas. Cada uma é centenas de vezes mais alta que o Monte Everest e se estende por milhares de quilômetros. Elas representam cerca de 6% de todo o volume da Terra e estão entre as maiores características geológicas do nosso planeta. Também são muito estranhas e podem ser estruturadas mais como árvores do que como montanhas irregulares. A princípio, os cientistas as imaginaram como rocha amolecida, mas com base em técnicas de imagem recentes, parece que elas podem, na verdade, ter estruturas irregulares semelhantes a galhos de uma árvore que se estendem para cima. E podem estar alimentando pontos quentes vulcânicos na superfície, como os do Havaí. Os cientistas ainda não sabem exatamente o que são essas manchas. No entanto, acreditam que elas controlam muito do que acontece na superfície terrestre. Coisas como erupções vulcânicas, terremotos e, é claro, mudanças no campo magnético. E também podem estar ligadas a supervulcões e extinções em massa. As possíveis erupções causadas por elas poderiam ser como as que aconteceram nos tempos antigos e, possivelmente, dizimaram espécies inteiras. Se as manchas estiverem conectadas a supervulcões, podem ter causado desastres absolutamente insanos no passado e até provocar mais problemas no futuro. Mas também nos ajudam a controlar as placas tectônicas que afetam os terremotos e a formação de montanhas. Além disso, podem conter material dos primórdios da Terra ou até mesmo de Theia, planeta misterioso que se chocou com o nosso e ajudou a formar a Lua há cerca de 4 ou 5 bilhões de anos. Por fim, a Terra literalmente respira por causa dessas manchas, o que é uma loucura.
A atração gravitacional do Sol e da Lua estica ligeiramente o nosso mundinho, fazendo-o subir e descer como uma respiração. Mas agora, os cientistas descobriram que esse movimento de maré está ligeiramente desalinhado sobre as manchas. Elas literalmente interferem na forma como o manto da Terra se move. Essas duas enormes estruturas realmente afetam ativamente o comportamento do nosso planeta, o que é muito perigoso. Só recentemente descobrimos como essas manchas realmente apareceram. Tudo se deve à crosta oceânica afundada. Ao longo de centenas de milhões de anos, partes do fundo do oceano afundaram muito no manto da Terra. Essas placas de rocha se empilharam no fundo. Dessa forma, formaram lentamente essas enormes manchas de crosta reciclada. Os cientistas não concordam se elas são mais pesadas ou mais leves do que o restante do manto. Um estudo sugeriu que são mais densas, o que significaria que são feitas de material mais pesado. Outro estudo sugeriu que são menos densas, o que indicaria que poderiam ser plumas quentes e ascendentes de rocha mais leve. Suspeita-se que a mancha africana seja uma das causas da anomalia do Atlântico Sul. Mas os cientistas ainda estão investigando como exatamente se conectam. Como a mancha africana é basicamente uma mancha gigante e densa situada no topo do núcleo externo, ela pode causar problemas. É mais quente e possivelmente quimicamente diferente do manto circundante. Assim, poderia estar perturbando o núcleo externo, afetando o campo magnético e enfraquecendo. Outra coisa maluca é que pode conter um oceano de água preso dentro de seus minerais. Os cientistas descobriram que grandes quantidades de água, tanto quanto todos os oceanos da Terra juntos, estão presas em minerais nas profundezas do manto. Um mineral, a ringotita, pode armazenar água dentro de sua estrutura cristalina, mas isso só é possível sob pressão extrema e temperaturas superquentes, como no manto profundo. Portanto, pode haver vastos reservatórios de água escondidos dentro das manchas. Não corpos de águas literais, é claro, mas toneladas de pequenas moléculas estranhas trancadas bem abaixo da superfície. Se essa água fosse liberada de alguma forma, poderia desencadear uma atividade vulcânica maciça, ou até mesmo afetar o clima global. Mas as manchas não são o único fator para essa estranha anomalia. Outros também contribuem, como a inclinação do campo magnético da Terra, mudanças no fluxo de ferro do núcleo e até mesmo as placas tectônicas. No entanto, as grandes províncias estão piorando as coisas e continuam evoluindo de alguma forma. Os cientistas acreditam que isso pode ocorrer porque colunas maciças de rocha quente, chamadas de plumas do manto, estão surgindo das profundezas da Terra. Elas podem estar empurrando os pedaços gigantes da crosta terrestre, como as placas tectônicas, especialmente no Oceano Pacífico. Se isso for verdade, então essas manchas subterrâneas gigantes não estão apenas paradas, mas sim se movendo, mudando e moldando a superfície da Terra o tempo todo, quase como se estivessem vivas. E o que isso significa para o futuro? Se a mancha africana continuar evoluindo, a anomalia do Atlântico Sul poderá aumentar ou se deslocar ainda mais, afetando mais satélites e espaçonaves. No momento, ainda há mais perguntas do que respostas. Cada novo ponto de dados ajuda a prever como tudo evoluirá e se precisamos nos preocupar com os piores cenários. Por enquanto, a NASA não está entrando em pânico, tem apenas observado atentamente. Porque, seja uma mudança inofensiva ou um sinal de algo maior, uma coisa é certa: algo nas profundezas da Terra está mudando. Há um trecho de água que até os exploradores mais experientes temem. Não importa em que estação do ano decida atravessá-lo, você corre o risco de se deparar com ondas que podem atingir a altura do letreiro de Hollywood. Estou falando da Passagem de Drake, a via navegável que liga os oceanos Pacífico e Atlântico e se estende do Cabo Horn, no extremo sul da América do Sul, até as Ilhas Shetland do Sul, na Antártica. Ela é tão larga quanto a distância de Londres a Berlim e leva até 48 horas para ser atravessada. Alguns marinheiros comparam a travessia do outro lado com a ida à Lua. Esse é o desafio. Até mesmo o homem que a descobriu, Sir Francis Drake, nunca navegou nessas águas porque lhe pareciam muito perigosas e optou por um estreito de Magalhães mais calmo, embora mais longo. A passagem tirou a vida de cerca de 20 mil marinheiros e mais de 800 navios.
Os turistas que querem ver a Antártica atravessam a passagem de Drake regularmente, embora ela ainda seja considerada a travessia oceânica mais assustadora do mundo. A Península Antártica, para onde os viajantes vão, não faz parte da Antártica propriamente dita. Ela se destaca e aponta para a América do Sul como 2 dedos quase se tocando. A água fica espremida entre essas 2 massas de terra, formando fortes correntes oceânicas. A passagem faz parte da Corrente Circumpolar Antártica, a maior corrente oceânica da Terra. A água atravessa a passagem em uma velocidade entre 95 e 150 milhões de metros cúbicos por segundo, o que a torna mais agitada. Além disso, há ventos que geralmente sopram de oeste para leste e são muito fortes entre 40 e 60 graus de latitude. É por isso que essas áreas são chamadas de 40 rugidores, 50 furiosas e 60 gritantes na tradução livre. A Terra desacelera os ventos, por isso as tempestades que atingem a Irlanda e o Reino Unido ficam mais fracas à medida que se deslocam para o leste. Mas a latitude de Drake é o único lugar em que os ventos podem soprar ao redor do planeta sem serem parados pela terra firme, então eles ficam cada vez mais rápidos e se transformam em ondas enormes que podem atingir os navios com muita força, normalmente com cerca de 4 a 5 metros de altura. Elas são muito mais altas do que as do Atlântico. A passagem de Drake também tem montanhas submarinas que não podem ser vistas. A enorme correnteza se espreme por essa passagem estreita e faz com que as ondas se choquem contra essas montanhas subaquáticas. Essas ondas internas criam redemoinhos que trazem água fria das profundezas do oceano. Portanto, a água não é agitada apenas na superfície, ela é selvagem até o fundo. O primeiro marinheiro a conseguir contornar o Cabo Horn e atravessar a passagem de Drake, em 1616, foi o holandês Willem Schouten. Mas a tentativa mais famosa de atravessá-la foi feita por Ernest Henry Shackleton em seu navio chamado Endurance. Ele e 27 de seus homens partiram da Geórgia do Sul com o objetivo de chegar à Baía de Vassel, na Antártica. Mas as coisas não saíram como planejado. Em 19 de janeiro de 1915, o navio ficou preso no gelo e em outubro começou a afundar. Eles acamparam no gelo flutuante por 2 meses antes de levarem os botes salva-vidas para um lugar remoto e gelado chamado Elephant Island. Shackleton e 5 homens fizeram uma viagem arriscada até a Geórgia do Sul para obter ajuda. Eles levaram 15 dias para atravessar a passagem de Drake com ventos de furacão. Finalmente, chegaram em segurança e organizaram um resgate para o restante da tripulação. Os cientistas encontraram o naufrágio do Endurance somente em 2022, 3.048 metros abaixo da água. Em dezembro de 2019, 6 atletas destemidos decidiram cruzar a passagem de Drake remando em um barco pela primeira vez na história. Foram necessários 12 dias de remo ininterrupto, com um rodízio entre eles de 90 minutos. Os caras conseguiram, e essa foi provavelmente a maneira mais difícil possível de atravessar a passagem. Os atletas mencionaram que estava frio, úmido e sujo, e que as ondas os atingiam como paredes. O clima na passagem de Drake muda muito, mas os capitães dos navios sempre podem prever isso e mudar a rota. Eles alteram o horário de partida para terem uma margem de segurança e não ficarem presos no meio da passagem nas piores condições possíveis. Às vezes a viagem é tranquila e calma, e o local é chamado de Lago Drake. Outras vezes, as pessoas sentirão ondas agitadas, o que é chamado de Drake Shake. Alguns capitães experientes que atravessam a passagem com frequência dizem que o efeito do Lago Drake acontece uma vez a cada 10 travessias e que eles veem o Drake Shake 1 ou 2 vezes a cada 10 viagens. Uma escuna ou um caiaque provavelmente não sobreviverão à viagem entre ondas gigantes, mas as embarcações modernas e os navios de cruzeiro têm cascos robustos e mecanismos de estabilização avançados. Assim, a viagem não é mais tão perigosa. Mas, de todo modo, é uma aventura e tanto, especialmente se você estiver enjoado. Se não quiser se arriscar, mas deseja viajar do Oceano Pacífico para o Atlântico por água de forma rápida, o Canal do Panamá está te esperando. As pessoas começaram a pensar em fazer um caminho aquático através do Panamá no século XVI. Naquela época, um explorador espanhol descobriu que apenas uma fina porção de terra separava os 2 oceanos, mas parecia impossível construir algo por causa das montanhas e da selva densa. Então, a ideia teve que esperar alguns séculos. Finalmente, em 1880, a França, liderada pelo homem que construiu o Canal de Suez, no Egito, tentou colocar de pé o canal. Mas as pessoas que iniciaram a construção logo descobriram que era muito mais difícil do que parecia em um mapa. O terreno no Panamá era um dos lugares mais difíceis e perigosos para escavar uma grande hidrovia.
Os trabalhadores tinham que literalmente mover montanhas enormes em uma selva cheia de cobras, onde era muito quente e chuvoso. Durante a estação chuvosa, as fortes chuvas transformavam os rios em corredeiras selvagens e encharcavam os trabalhadores. Às vezes, eles não viam o sol por 2 semanas e suas roupas ficavam molhadas o tempo todo. Grandes rochas caíam e pequenos mosquitos que transmitiam a malária deixaram muitos doentes. E então, além de tudo, aconteceu um terremoto. Milhares de pessoas foram perdidas. Por isso, a França decidiu abandonar o projeto depois de 7 anos. Em seguida, os Estados Unidos compraram os ativos franceses na zona do canal e o concluíram em 1914, ao custo de cerca de 375 milhões de dólares. A passagem de água de 80 quilômetros de comprimento permite que os navios que viajam entre Nova York e São Francisco percorram 12.669 quilômetros. Cerca de 14 mil navios a utilizam todos os anos e pagam cerca de 1,8 milhão de dólares em pedágios. Portanto, parece que tudo valeu a pena. Outro curso d'água desafiador nessa parte do mundo é o Rio Amazonas. Ele tem cerca de 6.920 quilômetros de extensão e passa por 3 países, com mais de 30 milhões de pessoas vivendo em sua bacia. Mas não há uma única ponte sobre ele. O rio tem muitos pântanos e solos macios, de modo que os engenheiros precisariam construir estruturas muito longas e fundações muito profundas, o que custa muito dinheiro. Erguer pontes sobre águas profundas é difícil, mas em outros lugares do mundo os engenheiros podem usar coisas como plataformas flutuantes para ajudar. O caminho do rio e os níveis de água mudam muito durante o ano. Durante a estação seca, de junho a novembro, o rio geralmente tem de 3 a 9 quilômetros de largura. Mas na estação chuvosa, de dezembro a abril, ele pode chegar a 48 quilômetros de largura e o nível da água subir 15 metros. É por isso que não é possível construir pontes flutuantes ou pontões. As margens do rio são feitas de terra macia que se move e sofre erosão com as estações, o que torna as coisas ainda mais difíceis. Teria de ser um projeto absolutamente único para superar todos esses desafios. Felizmente, não há necessidade urgente de uma ponte sobre o Amazonas no momento. O rio passa principalmente por áreas pouco povoadas, portanto, não há muitas estradas importantes a serem conectadas por pontes. Os seres humanos estão no topo da cadeia alimentar, mas apesar disso, algumas criaturas nos causam muitos problemas e não podemos fazer nada a respeito. Veja essas moscas com olhos vermelhos e corpos verde-azulados. Elas são o pior pesadelo de alguns agricultores nos Estados Unidos da América. Conheça as moscas da lagarta do Novo Mundo. Há séculos, esses pequenos incômodos estão comendo o gado da Flórida à Califórnia, causando sérios danos ao cenário agrícola. Para combater essas moscas incômodas, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos lançou de helicópteros um total de 15 milhões de larvas estéreis de traça ao longo da fronteira entre o Panamá e a Colômbia. Há até uma fábrica no Panamá que está produzindo essas larvas estéreis como se fossem frutas frescas de fábrica. Essa ação parece estranha, mas faz muito sentido. O fato é que as moscas fêmeas têm apenas uma chance de acasalar em toda a sua vida. Portanto, se elas se acasalarem com um cara estéril, é isso, sem descendência, nunca. Esse truque inteligente significa que as moscas saudáveis não podem se reproduzir quando cercadas por amigos estéreis, o que mantém seu número sob controle. Mas, em primeiro lugar, como tornar essas moscas macho estéreis? Simples, um pequeno choque de radiação resolve o problema. Você joga um monte de moscas em um laboratório, dá uma volta rápida em uma máquina de raios-x e depois as joga de um helicóptero na natureza, onde seus parentes estão por aí. Se elas começarem a voltar, os inspetores montam em quadriciclos e percorrem milhares de quilômetros para caçar os animais infectados e impedir a disseminação. Não existe um truque mágico para eliminar completamente esses parasitas, mas o plano de jogo é claro: mantenha as moscas estéreis e fique um passo à frente dessas criaturinhas incômodas. Você sabe por que é muito perigoso transportar animais de um habitat para outro? Existe a possibilidade de eles não encontrarem predadores na nova área e se tornarem uma espécie invasora que provocará um desastre ecológico. Aqui está um exemplo simples. Na década de 30 do século XX, os agricultores da Austrália enfrentaram um sério problema. Os besouros da cana estavam estragando a cana-de-açúcar na parte norte do país. Os insetos devoraram uma grande parte da colheita e as pessoas não conseguiam impedir isso. Como não queriam estragar a cana com pesticidas venenosos, trouxeram um grupo de sapos de cana da América do Sul, na esperança de que os sapos comessem as pragas. Porém, quando esses sapos se encontravam nos campos de cana, não conseguiam alcançar os insetos, pois eles viviam em canas altas.
Os sapos simplesmente não conseguiam pular de tão alto e pegar as pragas. Assim, em vez de besouros, eles começaram a comer outros insetos. Os anfíbios começaram a se multiplicar em uma velocidade impressionante. A fêmea do sapo cururu pode botar cerca de 30 mil ovos por vez. Depois de 3 dias, pequenos girinos eclodem dos ovos. Eles nadam na água por 20 semanas e depois se transformam em sapos adultos que vivem de 5 a 10 anos. Milhões de animais saltadores começaram a tomar conta de toda a parte norte do continente, destruindo toda a biodiversidade ao redor. Folhas, grama, insetos, carniça. Os sapos comiam tudo isso e não deixavam comida para os outros animais. O problema é que os sapos se revelaram criaturas muito resistentes. Calor, frio, chuva, secas. Eles podem se reproduzir em qualquer lugar e nada pode detê-los. Mas e quanto aos outros animais? A Austrália está repleta de jacarés, pássaros grandes e outras criaturas que adorariam se banquetear com anfíbios coachantes. Sim, é verdade, mas todos os animais que tentaram comer esses sapos não sobreviveram. O problema é que os sapos cururus são venenosos. Há glândulas especiais atrás de seus olhos que produzem toxinas fortes que causam sérios problemas de saúde em qualquer animal. Alguns fazendeiros viram pássaros caindo do céu depois de terem engolido esses anfíbios. Mais de 80 anos se passaram desde que os fazendeiros trouxeram 100 sapos de cana para a Austrália. Agora, há cerca de 1,5 bilhões deles. Eles já cobriram 1 milhão de quilômetros quadrados, que é aproximadamente a mesma área dos estados do Texas e Oklahoma juntos. E até agora, os cientistas e biólogos não encontraram uma maneira eficaz de lidar com eles. As pessoas tentaram capturá-los, mas foi inútil. Mesmo que você pegue 98 sapos de um total de 100 ao lado de um pequeno lago, os 2 sapos restantes podem produzir 30 mil ovos por noite. É possível que a natureza consiga restaurar o equilíbrio quando alguns animais com imunidade às toxinas dos sapos aparecerem na Austrália. Mas, no momento, os sapos cururus são imparáveis. Como podemos parar a população descontrolada de mosquitos que são perigosos para os seres humanos? A resposta correta é criar 735 milhões de mosquitos geneticamente modificados e misturar esses 2 grupos. Em todo o mundo, muitas espécies de mosquitos transmitem infecções que causam sérios problemas de saúde aos seres humanos. Quase ninguém gosta de mosquitos. Esses insetos zumbidores nos impedem de dormir e suas picadas causam uma coceira incrível. Muitas pessoas provavelmente ficariam felizes se essas criaturas desaparecessem da face da Terra. E os cientistas podem ter encontrado uma maneira de tornar esse desejo realidade. Somente os mosquitos fêmeas nos picam porque precisam de alimento para produzir ovos. Assim, os cientistas liberaram mosquitos machos geneticamente modificados com uma proteína especial em seus corpos. Depois que 2 mosquitos entram em contato, essa proteína é transmitida do macho para a fêmea e impede que ela produza descendentes. Tudo isso acontece antes da idade em que as fêmeas começam a picar. Assim, as fêmeas não podem criar descendentes, o que significa que não precisam mais picar pessoas e animais. E quanto mais dessa proteína os cientistas espalharem, menor será a população de mosquitos. Parece bom, mas cerca de 240 mil pessoas assinaram uma petição para cancelar esse experimento. Muitos cientistas acreditam que o desaparecimento de uma espécie de inseto pode levar a uma catástrofe biológica. A natureza é um sistema complexo e equilibrado em que a menor mudança pode levar a problemas sérios. Os mosquitos são uma fonte de alimento para muitos répteis e anfíbios. A extinção dos mosquitos pode desencadear o desaparecimento de muitas espécies. É como uma reação em cadeia de catástrofes, cujo fim é desconhecido. No entanto, mosquitos modificados já foram liberados na Flórida, e parece que nada de terrível aconteceu. A boa notícia é que as pessoas têm menos problemas de saúde depois disso. Além disso, desde 2019, cerca de 1,5 bilhão de mosquitos foram liberados em todo o mundo. Isso salvou milhões de vidas e ainda não perturbou o delicado equilíbrio da natureza. Recentemente, os cientistas liberaram outro grupo de mosquitos seguros no leste da África. Bem, esperemos que os cientistas tenham tudo sob controle. As espécies invasoras nem sempre são mosquitos, moscas ou anfíbios. Elas também podem ser animais de grande porte, como os porcos selvagens ou superporcos. Esses porcos são uma mistura de suínos domésticos e javalis selvagens. Já existem quase 7 milhões de porcos selvagens no sul dos Estados Unidos. Graças aos esforços das pessoas, esses animais ainda não se espalharam para o norte, mas o perigo para os estados do norte vem do Canadá.
Os porcos foram levados para lá nos anos 80 para apoiar a agricultura. Porém, no início dos anos 2000, os javalis perderam sua popularidade. Eles simplesmente permaneceram na natureza, e os fazendeiros tinham certeza de que esses animais não sobreviveriam ao rigoroso inverno canadense. Como eles estavam errados! Os porcos selvagens se mostraram resistentes, móveis e capazes de se reproduzir rapidamente. Esses animais cavam e rasgam o solo, comem quase tudo que encontram pela frente e, portanto, tiram o alimento de outros animais. A propósito, outras criaturas também podem se tornar seu almoço. Os porcos selvagens atacam camundongos, gansos, patos e algumas espécies de veados. Eles pisoteiam plantações, grama e flores e não têm medo de nada. Eles são como escavadeiras naturais. Qualquer fazenda corre o risco de ser extinta se estiver no caminho de milhares de superporcos. E as pessoas não podem fazer nada com eles. Os estados do norte entendem que uma invasão é iminente e por isso estão se preparando para uma longa batalha. Os superporcos adoram áreas pantanosas com grama alta. Os fazendeiros canadenses e americanos tentarão levá-los para áreas mais abertas e cercar esses locais. O plano não é perfeito, mas pode atrasar os porcos e poupar algum tempo. Estava quente nos trópicos, um tipo de calor desconhecido para os homens a bordo das caravelas Santa Maria, Pinta e Nina, lideradas pelo explorador italiano Cristóvão Colombo. Fazia meses que esses homens haviam deixado suas cidades natais na Europa. Até então, a Europa era tudo o que eles conheciam. Eles receberam uma tarefa difícil e até mesmo perigosa. A Espanha contratou Colombo para encontrar uma nova rota ocidental para a Ásia. Eles precisavam de novas rotas para negociar e comprar especiarias. Mas esse não era um trabalho simples. Quer dizer, atravessar o oceano nunca é fácil. Mal sabiam aqueles marinheiros que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. "Terra à vista!" alguém deve ter gritado a bordo. Mas quando eles finalmente pisaram naquela nova terra estrangeira, descobriram que não estavam na Ásia. Eles haviam desembarcado nas Américas. Você provavelmente já ouviu essa história antes. Historicamente falando, Colombo chegou às Américas em 1492. Mas o que teria acontecido se as caravelas de Colombo tivessem enfrentado uma tempestade letal no Oceano Atlântico e nunca tivessem chegado ao Novo Mundo? Como seria a história de hoje? Vamos partir do princípio. Ninguém descobriu nada. Quando dizemos que as Américas foram descobertas, estamos meio que ignorando as milhões de pessoas que viviam aqui. Veja bem, as Américas só foram descobertas do ponto de vista da Europa. Colombo só teria descoberto algo se, quando chegasse lá, tivesse se deparado com hectares e mais hectares de terra vazia. Mas esse não era o caso. Em segundo lugar, Colombo não foi o primeiro explorador a desembarcar nas Américas. Acredite ou não, mas os vikings chegaram às costas americanas no século X. Suas expedições foram bem documentadas e aceitas pelos estudiosos. Veja a seguir o que pode ter acontecido. Por volta do ano 1000 d.C., o explorador viking Leif Erikson navegou até um lugar chamado Vinlândia. Nome bonito, não é? Atualmente é uma região do Canadá chamada Terra Nova, mas sua tripulação não ficou por muito tempo. Eles chegaram e encontraram dezenas de nativos americanos cochilando sob suas canoas viradas. Eles tentaram fazer alguma troca, mas imagino que os vikings não foram muito amigáveis e os americanos não gostaram muito deles. O relato dos vikings sobre o encontro mostra que eles se sentiram em menor número e ameaçados, então navegaram de volta para suas terras. Isso faz sentido, não? Como eu disse anteriormente, havia milhões de pessoas vivendo no gigantesco continente das Américas. Qualquer estrangeiro estaria em menor número lá. Agora dê uma olhada em como era a América do Norte antes de nosso amigo Cristóvão chegar lá. Ela não era dividida nos estados normais com os quais estamos acostumados. E se Colombo nunca tivesse chegado, os Estados Unidos provavelmente nunca teriam sido unidos. Afinal, havia centenas de indígenas norte-americanos vivendo nessas terras, e eles viviam em suas próprias tribos, muito diferente dos europeus. Não é correto pensar que não havia sistemas políticos em funcionamento nas Américas antes da chegada dos europeus. Só precisamos entender que eles eram diferentes dos que estamos acostumados hoje. Quando os europeus chegaram, importaram seus sistemas de crenças consigo, desde crenças religiosas e sistemas linguísticos até coisas tão simples como hábitos de vestuário. Se as Américas tivessem se desenvolvido por conta própria, talvez seu senso de moda fosse completamente diferente hoje. Veja bem, os europeus já tinham um senso de moda desenvolvido quando chegaram ao Ocidente. Eles usavam coisas como isso e isso, mas isso não funciona muito bem nos trópicos, não é mesmo?
Para eles, a moda tinha a ver com a demonstração de um certo status econômico. Já nas Américas, isso não existia. Para os indígenas norte-americanos, as roupas eram principalmente funcionais e relacionadas ao clima. Em climas mais quentes, os nativos usavam panos curtos para cobrir suas partes íntimas. Eles andavam descalços e usavam sapatos conhecidos como mocassins. Sim, semelhantes aos mocassins que você provavelmente possui. Em climas mais frios, eles recorriam ao uso de parcas de couro e pele. É claro que tinha também as roupas especiais usadas para as cerimoniais. Portanto, imagino que se Colombo nunca tivesse chegado às Américas, marcas como Gap, Hollister e Forever 21 nunca teriam existido. Mas podemos viver com isso, não é mesmo? Aqui está uma ideia maluca. Digamos que por volta do século 17, os nativos americanos tenham desenvolvido habilidades complexas de engenharia. Eles construíram grandes barcos, talvez um pouco menores do que os tradicionais navios europeus, e decidiram se aventurar pelo oceano. Digamos que foram eles que chegaram às costas europeias, em lugares como Espanha e Portugal. Eles levavam presentes e mercadorias para negociar, é claro. Essa também era uma prática comum entre eles em seus países, conhecida como potlatch. É claro que eles foram recebidos com desconfiança pelos europeus, que só haviam feito comércio com a Ásia. Mas com esse encontro invertido, um tipo diferente de relacionamento começou entre os nativos americanos e os europeus. Como os europeus não reivindicavam a posse das Américas, os povos do chamado Novo Mundo não eram considerados inferiores a eles. Na verdade, eles estavam lado a lado como iguais, cada um com seu próprio poder e conjunto de conhecimentos. Os nativos americanos ensinaram aos europeus um novo tipo de sistema de governo, um sistema mais descentralizado. Portanto, as estruturas de governo modernas seriam muito diferentes. Talvez os europeus tenham decidido que 4 anos era muito tempo para alguém deter o poder de decisão, então implementaram eleições menores e mais frequentes. E a paisagem das cidades europeias também mudou muito. Em vez de enormes estátuas feitas de cobre e bronze, mostrando homens em navios a caminho das Américas, os europeus construíram totens em homenagem às suas alianças com os nativos americanos. Em termos de conhecimento médico e medicinal, eles tinham muito a trocar. Enquanto os europeus estavam fazendo avanços na medicina tradicional, os americanos haviam desenvolvido um conhecimento impressionante de ervas capazes de curar uma série de coisas. Antes que se dessem conta, os europeus estavam vendendo diferentes variedades de plantas em seus estabelecimentos farmacêuticos. No entanto, eles tinham uma grande barreira: o idioma. Como os europeus nunca chegaram às costas americanas, eles também nunca ensinaram seu idioma aos americanos. Então, talvez nesse cenário, ambas as culturas trariam seus melhores linguistas e tentariam criar um novo idioma do zero, algo que pudesse ser compreensível de ambas as perspectivas e que englobasse ambas as visões de mundo. As implicações disso na vida moderna seriam realmente profundas se você parar para pensar. Digamos que essa linguagem recém-criada incluísse alguns símbolos e desenhos. Veja bem, os nativos americanos geralmente contavam histórias usando símbolos conhecidos como pictogramas. Às vezes, eles eram bastante literais. Como você pode ver, uma montanha era representada por, uma montanha. É uma loucura pensar que esse sistema de comunicação existe há 5.000 anos, já que foi inventado pelos sumérios. E talvez até os teclados de nossos laptops viessem equipados com esses símbolos, e você poderia escrever e-mails mais divertidos e visualmente híbridos do que os atuais. A paisagem americana também teria mudado. Veja bem, se nem Colombo nem nenhum dos outros europeus que vieram depois dele tivessem chegado ao chamado Novo Mundo, as cidades da América Central e da América Latina seriam completamente diferentes do que são hoje. Talvez os impérios movimentados da época, como o Inca, o Maia e o Azteca, tivessem crescido imensamente. Para ser justo, eles já eram bem grandes quando os europeus chegaram lá. Algumas cidades maias pré-colombianas eram tão grandes quanto Londres e Paris medievais em termos de população. Mas, nossa, o Império Maia teria crescido tanto que poderia ter se espalhado por toda a América Central. Eles poderiam ter desenvolvido sua arte de construção de pirâmides a ponto de conseguirem construir uma pirâmide ainda maior do que a de Gizé no Egito. Assim, turistas viriam de todo o mundo para visitá-la. E na América do Sul, digamos que a região poderia ter se transformado em uma enorme floresta, maior do que a Amazônia. Os incas poderiam ter se espalhado pelos Andes e depois para o continente. Lugares como o Brasil e a Argentina nunca existiriam. Mas em seu lugar haveria assentamentos tropicais de sonho, que teriam se tornado uma referência mundial em vida sustentável.
Você consegue pronunciar o nome da capital asteca? Sim, é muito difícil falar em português e está acima de meu nível salarial. Está bem. É Tenochtitlan. E as cidades maias também são difíceis de pronunciar. Yaxchilan. Elas devem fazer parte do mesmo idioma, certo? Bem, na verdade não. Os astecas e os maias estavam entre os povos mesoamericanos mais famosos. Essa é a atual América Central e um pedaço do México, mas não falavam o mesmo idioma. E nem mesmo eram a mesma civilização. As duas nações viveram em épocas diferentes. Os astecas dominaram a região dos séculos XIV ao XVI. Na Europa, isso ocorreu próximo ao final da Idade Média. Os maias vieram antes. Os historiadores acreditam que eles começaram a construir cidades-estado no século III. Seu auge durou até o século X. Isso não significa que os maias e os astecas não tenham tido contato uns com os outros, mas na época em que isso aconteceu, os maias estavam em declínio. Portanto, os astecas negociavam mais com os descendentes do que com o verdadeiro povo maia. As duas civilizações nem sequer viviam no mesmo lugar. Os astecas construíram suas cidades no norte do que hoje é o México. Os maias viviam ao sul deles, na península de Yucatán. Sim, também fica no México atualmente, mas também habitavam partes dos atuais Guatemala e Belize, e falavam vários idiomas. Há toda uma família de idiomas maias que eram falados, não apenas um. Alguns sobreviveram até hoje. As estimativas mostram que há 6 milhões de grupos indígenas maias espalhados pela América Central. Na Guatemala, há 21 línguas maias reconhecidas pelas autoridades. Mais ao norte, no México, o número de idiomas oficiais é de 29. Para os astecas, a situação é muito mais simples. Eles tinham um único idioma, que ainda tem cerca de 1,5 milhão de falantes nativos, principalmente na região central do país. Isso é mais do que qualquer outra família de línguas indígenas da região. Mas existe alguma chance de um falante de linguagem asteca entender alguém que fala um idioma maia? Nem de longe. As duas línguas não têm nenhuma relação. Na verdade, nem mesmo compartilhavam os mesmos sistemas de escrita. Os maias eram mais avançados, pois usavam hieróglifos. Sim, como os antigos egípcios. Em vez de letras que compõem as palavras, as civilizações antigas utilizavam pequenas imagens para simbolizar um objeto ou um conceito. Quando os maias queriam escrever a palavra jaguar, por exemplo, desenhavam uma pequena imagem do animal. No total, seu sistema de escrita tinha mais de 800 caracteres como este. Muito complicado em comparação com a maneira moderna de escrever palavras. Mas os astecas estavam um passo atrás. Eles empregavam pictogramas e ideogramas. Em termos simples, são desenhos elaborados que marcam um objeto, animal ou conceito. Comparados aos hieróglifos maias, não são símbolos simples que qualquer pessoa pode desenhar, mas verdadeiras obras-primas da arte visual. Somente pintores altamente qualificados seriam capazes. Não digo de escrever, porque tecnicamente os astecas não tinham sistema de escrita. Portanto, pode-se dizer que os maias eram mais avançados no que diz respeito à linguagem. Afinal de contas, tinham a única língua conhecida totalmente desenvolvida nas Américas antes da chegada dos europeus. Mas em termos de cultura e economia, as duas sociedades não eram muito diferentes. Nenhuma empregava animais de trabalho para a agricultura e o transporte. A principal cultura de ambos os povos? Você adivinhou, milho, o que chamavam de maize. Cristóvão Colombo foi o primeiro a transportar milho de volta ao velho continente em 1493. Os maias também plantavam girassol, baunilha e algodão. Os astecas produziam chile, feijão e abóbora. Quando se trata de carne, ficavam felizes em pescar peixes e camarões. Os maias criavam peru, assim como fazemos com o frango hoje. A sociedade asteca era formada por nobres e plebeus, todos liderados por um imperador. Os maias viviam principalmente em cidades-reinos independentes governadas por um rei e sua família real. Não havia veículos com rodas nessas civilizações. Os comerciantes astecas viajavam pela Mesoamérica carregando mercadorias em suas costas. Sem dúvida não era o meio de transporte mais confortável. Não devemos pensar nas estradas desse povo como as que temos hoje. Elas eram mais estreitas porque só recebiam tráfego de pedestres. Os maias tinham uma rede semelhante de vias que também incluía canoas. No entanto, não viajavam para muito longe da costa e esculpiam essas embarcações em grandes troncos de árvores. Em média, uma canoa maia tinha 15 metros de comprimento, o mesmo de um iate moderno. Os produtos comercializados pelos maias variavam de sal a pérolas. Eles consideravam a carne um bem de luxo, juntamente com o ouro, o cobre e a turquesa. E você consegue adivinhar a moeda dos comerciantes? Vou lhe dar uma dica, não era metal e papel como hoje, mas grãos de cacau, que tinham um preço fixo de mercado, o que os tornava a opção ideal de pagamento.
A situação nas sociedades modernas não é muito diferente. Cerca de 2/3 de todos os países têm sua moeda atrelada ao dólar americano. Para os mesoamericanos, as sementes de cacau eram suas cédulas verdes. Os astecas utilizavam exatamente a mesma moeda, mas com uma diferença. Tinham algo chamado dinheiro de machado. Um machado valia 8.000 sementes de cacau. Aposto que suas casas de câmbio eram lugares divertidos para se trabalhar. No que diz respeito aos minerais, o jade era muito parecido em ambas as culturas. Os maias e os astecas faziam ferramentas e ornamentos com ele. Esses povos acreditavam que o jade trazia beleza e vida longa para a pessoa que o ostentava. As minas estavam localizadas na atual Guatemala. E lembra daquela cidade que desde o início não conseguíamos pronunciar? A fundação da capital asteca dá uma ideia do sistema de crenças de toda a nação. De acordo com a lenda, a divindade asteca lhes disse para construir uma cidade no lugar onde uma águia se senta em um cacto com uma cobra em suas garras. Eles viram isso acontecer em uma ilha em um lago. Foi lá que construíram a cidade. Se você quiser encontrá-la no mapa da América hoje, procure a Cidade do México. Esse é o local da antiga capital asteca, que até recebeu o nome da antiga nação, porque Mexica era um nome alternativo para os astecas. E a ergueram em pequenas ilhas artificiais. Ela era um pouco maior do que a área de superfície do aeroporto Heathrow de Londres. Os maias não tinham uma capital como a conhecemos hoje. Sua civilização se estendeu por 40 cidades. Esses assentamentos tinham uma população de 5 a 50 mil habitantes. Hoje poderiam ser classificados, em termos de tamanho, como pequenos municípios brasileiros. Mas o número total não é definitivo. Os arqueólogos continuam descobrindo algumas novas nas profundezas da selva da península de Yucatán. Recentemente, pesquisadores encontraram um novo local no sudeste do México. Eles acharam várias colunas de pedra e batizaram a cidade com o nome da palavra maia para ela. Antigamente, o local fazia parte das terras baixas da região central de Maia. Hoje, a área é coberta por uma densa floresta. Os maias abandonaram seus assentamentos por lá por volta dos séculos 18 e 19. Os historiadores ainda não concordam com a razão desse fato. Alguns afirmam que a superpopulação foi o principal problema. Outros argumentam que as rotas comerciais entraram em colapso, de modo que as cidades maias não puderam mais prosperar. Seja qual for o caso, as do norte continuaram a existir. Os descendentes desses povos estavam lá quando os europeus se depararam com eles vários séculos depois. Os astecas também estavam presentes no atual México nessa época, mas o contato com uma cultura estrangeira não lhes trouxe nada de bom. Houve um surto de varíola que selou o destino deles. No entanto, isso não significa que essa nação americana deixou o cenário mundial para sempre. Toda vez que falamos palavras como abacate, chile, guacamole, chocolate e coiote, estamos na verdade revivendo o idioma asteca. Elas estão presentes em praticamente todas as línguas do planeta. Algumas das maias também entraram no inglês moderno. Os linguistas argumentam que shark, tubarão, na verdade vem de um idioma maia. Essa é a palavra que esse antigo povo mesoamericano usava para designar um peixe. Ambas as civilizações antigas deixaram para trás pirâmides, e seu estilo é muito semelhante. A única dica que pode ajudar a diferenciá-las é que há muito mais ruínas maias que ainda existem hoje. Por fim, com relação ao milho, há uma história entre os descendentes dos maias de que o processo de colheita do milho naquela época era chamado de milionário. Entendeu? Milho? Milhão? Ok, eu inventei isso. Você não está surpreso, está? Se você quiser ligar para alguém e ter certeza de que não vão atender você, tente na noite do Super Bowl. Mais de 100 milhões de pessoas estão curtindo as finais do esporte favorito dos Estados Unidos, que é o programa de televisão mais assistido do ano. O futebol americano é chamado assim porque se desenvolveu a partir de dois esportes, rugby e futebol. Além disso, antes de algumas grandes mudanças nas regras, eles usavam as mãos e os pés para jogar. A 1958 NFL Championship Game foi a primeira partida, e até agora a única, que decidiu o título da NFL na prorrogação. Naquela noite, o Baltimore Colts estava jogando contra o New York Giants. O estádio estava lotado, com 68 mil fãs, e centenas de milhares estavam assistindo na NBC. Em algum momento, era tanta gente assistindo que a TV a cabo da NBC, responsável pela transmissão, de alguma forma foi desconectada. O jogo estava prestes a terminar a qualquer momento, então eles tiveram que fazer algo imediatamente. No início daquele ano, o New York Times perguntou ao produtor se eles tinham algum plano B para esse cenário.
Ele respondeu rindo que provavelmente teriam que enviar alguém para o campo para atrasar o jogo. E foi exatamente isso que fizeram. Eles enviaram seu gerente de negócios para correr pelo campo após o intervalo. Os policiais o perseguiram e todo mundo acreditava que era apenas um fã enlouquecido. Foi assim que a NBC salvou a transmissão, faltando apenas a primeira jogada da prorrogação. É difícil imaginar um jogo de futebol sem huddles, aqueles momentos em que todos se reúnem em um círculo fechado para discutir a estratégia, motivar uns aos outros ou comemorar. Mas esses huddles ou reuniões só se tornaram importantes na década de 1890, graças a Paul Hubbard, um quarterback com deficiência auditiva que jogava para o time da Universidade de Gallaudet. Ele não queria que as outras equipes lessem seus sinais de mão, então reunia seus companheiros de equipe em um círculo fechado para proteger seus segredos. O Stanford Cardinal de 1982 e o California Golden Bears entraram para a história por causa de The Play, uma jogada que se desenrolou nos últimos segundos. Stanford tinha uma vantagem de 20-19 e restavam apenas 4 segundos. Para a maioria das pessoas, isso não seria tempo suficiente para nada, mas esse tempo foi o bastante para os Golden Bears virarem o jogo. Eles fizeram 5 passes para trás e BAM! Touchdown final, ganhando de 25-20. Ao contrário das bolas de futebol profissional, as bolas usadas nos jogos universitários têm listras brancas pintadas em uma das extremidades para facilitar a visualização durante os jogos noturnos. Wilson, uma famosa empresa de equipamentos esportivos, é a fornecedora exclusiva de bolas de futebol para jogos da NFL desde 1941. Eles agora produzem 4.000 bolas de futebol americano todos os dias. O primeiro jogo de futebol americano da história foi jogado entre as universidades de Rutgers e Princeton. Era popular entre os estudantes, mas logo se tornou um esporte bastante duro. Em algum momento foi até proibido jogar futebol em espaços públicos. Walter Camp, um famoso jogador de rugby, tornou-se o capitão do time de futebol de Yale e salvou o jogo. Ele mudou as regras do jogo e deixou muito próximo de como é hoje. A linha de 20 jardas até a zona final é conhecida como Zona Vermelha. O vermelho foi escolhido para o nome, pois é uma cor de aviso para a defesa. Quando o ataque atinge essa zona, eles estão na melhor posição de pontuação. Futebol Gridiron é outro nome para o esporte. Não há histórias divertidas aqui. A única razão é que o campo de jogo parece uma grelha, no inglês gridiron, usada na culinária. Parece quase impossível que irmãos estejam treinando equipes da NFL que jogam no Super Bowl, mas aconteceu em 2013. Jim Harbaugh e John Harbaugh eram os treinadores do San Francisco 49ers e do Baltimore Ravens e se enfrentaram no grande jogo. Os pais deles estavam assistindo no Superdome. John, o irmão mais velho, ganhou. Eles trocaram brevemente parabéns após o jogo, mas não se falaram por semanas. Ambos admitiram que o jogo foi emocionalmente super difícil para eles. Existia a National Football League e a American Football League, cada uma com o seu próprio campeão, até que elas se fundiram em 1970. Foi preciso decidir sobre a nova estrutura, mas não se conseguia chegar a um acordo. E adivinhem como finalmente resolveram isso? Bom, simplesmente colocaram 5 opções em um pote e tiraram uma aleatoriamente. O chefe do Kansas City, Lamar Hunt, cunhou o nome Super Bowl, inspirado por um brinquedo de apenas 98 centavos. Sua esposa o encontrou em uma loja de brinquedos em Dallas, Texas, e disse a ele que a pequena bola poderia saltar sobre uma pequena casa. Nem todo mundo gostou dessa ideia, e havia até concursos para um nome diferente, mas nada superou o nome inspirado pelo brinquedo. O primeiro Super Bowl ocorreu em 15 de janeiro de 1967. Os ingressos custaram apenas $12, em comparação com os $100 mil que você teria que pagar pelo pacote VIP hoje. No entanto, ainda havia muitos assentos vazios no Los Angeles Memorial Coliseum. Eles escolheram o local apenas 6 semanas antes da partida. Agora, o local é decidido 3 anos antes de o jogo acontecer. Desde o 5º Super Bowl, eles têm usado números romanos para identificar as partidas. Isso ajuda a evitar confusão. Por exemplo, o Super Bowl 2023 aconteceria no início daquele ano, mas a maior parte da temporada teria sido jogada em 2022. A única exceção foi o Super Bowl 50. A NFL acreditava que nomeá-lo de Super Bowl L poderia ter as vendas de ingressos reduzidas. A NFL nunca paga nenhum daqueles popstars que se apresentam em shows do intervalo. Aparecer lá no horário nobre traz aos artistas muito mais dinheiro em longo prazo, já que as vendas sempre aumentam após o jogo. No entanto, eles recebem dinheiro para cobrir as despesas que têm ao se preparar para o show. Essa ajuda pode ser de mais de $10 milhões, então nem é um mau negócio no final das contas. Cada equipe do Super Bowl recebe 108 bolas, 54 delas servem como bolas de treino e as outras 54 são usadas durante a partida. O intervalo habitual do jogo da NFL tem de 12 a 15 minutos, mas o super intervalo tem de 20 a 30 minutos, dependendo do show que está acontecendo. A moeda que eles usaram para o sorteio no jogo 44 para decidir qual equipe começaria o início passou 11 dias em uma nave espacial da NASA orbitando a Terra.
Para garantir que o jogo seja sempre justo, deve haver 7 funcionários com diferentes funções no campo. Você pode reconhecê-los por suas camisas listradas pretas e brancas. O referee, ou árbitro principal, é o posto mais alto entre eles e tem mais responsabilidades. Depois vem o umpire, back judge, o head linesman, o side judge, o line judge e o field judge. Miami é a cidade que mais sediou o Super Bowl, com 11 jogos. Nova Orleans vem em segundo lugar, com 10. Normalmente acontece em um clima mais quente ou em um estádio fechado. A única exceção foi o jogo que aconteceu no Tulane Stadium, em Nova Orleans, quando a temperatura na época do jogo era de 4 graus Celsius. Os Arizona Cardinals são mais velhos do que o estado que representam. A equipe foi fundada em 1898 e o Arizona se tornou oficialmente um estado apenas 14 anos depois. A equipe também teve o período de seca mais longo da história da NFL, quando não ganhou um único jogo na pós-temporada. 51 anos! A NFL dá aos membros da equipe vencedora os anéis do Super Bowl. Eles nunca se repetem, pois os vencedores escolhem como personalizá-los para torná-los especiais. Projetá-los leva até 4 meses. O anel normalmente terá o nome e o logotipo da equipe, o título Campeões do Mundo e o logotipo e número do Super Bowl. A equipe pode dar os anéis a quem quiser, não apenas a jogadores, mas a treinadores, equipe técnica, executivos, funcionários e também ex-jogadores e treinadores. É por isso que o preço total do conjunto é de cerca de 5 milhões de dólares. O anel do Green Bay Packers Super Bowl 45 tinha mais de 100 diamantes, 13 deles representando todos os títulos que a equipe ganhou desde 1929. Em alguns aspectos, os Estados Unidos são um mundo totalmente diferente, totalmente diverso de qualquer outro lugar. Então vamos dar uma olhada no que é normal por lá e que deixa as pessoas de fora perplexas. Uma das primeiras coisas que um estrangeiro nota ao entrar no país são as bandeiras por toda parte. Seja em prédios, como escolas e casas, ou em roupas, como bermudas, camisetas, o que quiser. Ao longo da história, os americanos tiveram 27 bandeiras. A atual foi adotada somente em 1960 e até o momento é a mais duradoura. No entanto, não foi criada pelas autoridades. Em 1958, houve um concurso para o desenho da nova bandeira americana, e a vencedora foi feita por um jovem de 17 anos, estudante do ensino médio de Ohio. A razão pela qual os americanos gostam tanto de sua bandeira é o orgulho nacional. Mas por que tantos países não fazem o mesmo? Bem, alguns evitam exibi-la por razões históricas, outros só a hasteiam em ocasiões especiais para destacar a importância do evento. Ainda assim, há aqueles que exibem a sua bandeira com a mesma frequência que os americanos. Na Dinamarca, as pessoas também têm muito orgulho de seu símbolo nacional. Elas decoram a árvore das férias de inverno e os bolos de aniversário com ele, e você sempre pode encontrar adesivos com bandeiras dinamarquesas, velas vermelhas e brancas e outras guloseimas assim em um supermercado. As pessoas na Suécia também gostam muito de sua bandeira e têm mastros em todos os lugares. Agora vamos a um restaurante, certo? Muitas coisas por lá são muito específicas, como por exemplo, toneladas de gelo em cada bebida. Acontece que há alguma história nessa preferência. O país sempre teve muito gelo como recurso, especialmente durante o inverno. Séculos atrás, antes dos refrigeradores e outras máquinas de resfriamento úteis, esse tipo de recurso era muito valioso e os Estados Unidos começaram a exportá-lo para outras partes do mundo. E também, claro, a usar para consumo próprio, passando a colocar gelo em suas bebidas quentes, ao contrário dos ingleses que sempre as consumiam quentes. O gelo nas bebidas se tornou uma característica americana e também era considerado algo de riqueza. Sim, o gelo também mostrava o status de uma pessoa. É claro que com o tempo, quando surgiram as geladeiras, esse recurso ficou disponível para todos, e os americanos começaram a adicionar o gelo às suas bebidas com frequência. O hábito permaneceu. Além disso, as bebidas geladas são muito refrescantes, o que é especialmente importante no sul do país, que é quente. Mas se você vem de fora e não quer sua bebida muito gelada, sempre especifique ao garçom. A próxima coisa que chama a atenção são as porções enormes servidas, e há uma razão para isso também. Nem sempre foi assim, mas na segunda metade do século passado, devido aos pesticidas e fertilizantes, os agricultores começaram a produzir mais alimentos do que antes. O governo percebeu isso, subsidiando a atividade. Assim, a quantidade de comida disponível aumentou. Com o tempo, as empresas começaram a aumentar o tamanho de suas porções. Por que servir menos e receber menos dinheiro se você pode servir um pouco mais e também cobrar mais? Isso é bom para os negócios e é uma situação em que todos ganham. Os clientes recebem maior quantidade por apenas um pouco mais de dinheiro. Assim, as porções maiores se mantiveram.
Ok, agora precisamos de uma pequena pausa para ir ao banheiro, e surpreendentemente há muitos estrangeiros que acham os toaletes americanos estranhos. Primeiro, o que há com aqueles espaços enormes na parte inferior das portas? Eles são bastante comuns mesmo fora dos Estados Unidos e têm várias finalidades. Primeiro, você pode ver se há uma pessoa dentro da cabine sem tentar entrar em uma que esteja ocupada. Em segundo lugar, proporcionam alguma ventilação e facilitam a limpeza do piso. Os vãos nas laterais são mais questionáveis. É claro que as pessoas do lado de fora não conseguem ver tudo o que acontece atrás da porta, mas ainda assim não há muita privacidade. Na maioria dos outros países, as aberturas são insignificantes ou inexistentes. Então, o que há de errado com elas nos Estados Unidos? Fiz algumas pesquisas. Algumas fontes dizem que, como cada centímetro de material é caro, as frestas largas são feitas para reduzir os custos dos boxes. Outras dizem que, quando as pessoas se sentem expostas dessa forma, tem menos incentivos para fazer algo ilegal em banheiros públicos. Próxima observação. Os vasos sanitários americanos têm muito mais água do que na Europa, por exemplo. A razão é que esse tipo de vaso usa sistemas de descarga diferentes, e um americano precisa de mais água para descer com eficácia. Em muitos países, especialmente na Ásia, a maioria dos toaletes tem bidês que são usados para a limpeza, e os turistas não entendem por que os americanos não os adotariam também. Afinal, se você pisar na lama, irá lavar o pé em vez de apenas enxugá-lo com um lenço de papel. A mesma lógica funciona aqui. Além disso, reduz o uso de papel higiênico, por isso é mais sustentável e ecologicamente correto. Alguns dizem que existe um forte estigma na América em torno dos bidês que é extremamente difícil de superar. Outros acreditam que os banheiros nos Estados Unidos não têm espaço suficiente para instalar um bidê, então eles não os têm, especialmente se houver outras formas bem conhecidas. Antes de sairmos do restaurante, precisamos dar gorjeta ao garçom. Nos Estados Unidos é muito mais comum do que na maioria dos outros países. Espera-se que você dê gorjeta a qualquer pessoa que o tenha ajudado em alguma coisa. Embora haja algum tipo de gratificação em outros lugares, a porcentagem dela é menor. E há também países como o Japão e a Dinamarca, onde ela não existe de forma alguma. Essas nações têm leis de salário mínimo que determinam valores decentes que os empregadores devem pagar a seus funcionários. Dessa forma, a necessidade de dar a mais pelo serviço não é empurrada para os clientes. A propósito, aqui está mais um fato sobre os preços. Provavelmente a coisa mais maluca nos Estados Unidos a qual os turistas têm que se adaptar são os valores nas lojas. O imposto não está incluído no total exibido e é adicionado no momento do check-out. Assim, as pessoas que estão com pouco dinheiro não podem calcular previamente o preço que terão de pagar. Mas, de fato, por que isso acontece? O principal motivo por trás dessa política estranha é transparência. Dessa forma, os contribuintes sabem quanto pagam de imposto e podem resistir ao aumento da alíquota, caso isso entre na agenda nacional. Além disso, ela permite que os consumidores comparem os custos dos produtos entre os estados de forma justa, já que as alíquotas podem ser diferentes. Portanto, se o imposto não estiver incluído, você pode comparar os custos reais do pão entre o Alabama e o Alasca, por exemplo. Em alguns lugares do país, não é muito fácil se locomover, a menos que você viaje de carro. Em determinadas regiões, muitas vezes não há calçada que leve à loja de conveniência mais próxima ou faixa de pedestres que permita atravessar a rua bem em frente à loja. A principal razão para isso é provavelmente o fato de os Estados Unidos serem um país grande, com vastas terras e tudo estar espalhado. Os bairros podem estar distribuídos por amplos territórios suburbanos muito distantes uns dos outros, de modo que nunca se trata de uma curta distância e as calçadas não são necessárias, porque, sim, ninguém caminha. Estudos mostram que os espanhóis ou alemães andam pelo menos 2 vezes mais que os americanos, mas nesses países tudo está muito mais próximo. Por último e não menos importante, você adivinhou, é o sistema imperial. Ele se baseia no corpo humano. Um pé é o tamanho médio do pé de uma pessoa, portanto você pode pensar que é bastante intuitivo para qualquer um. Bem, não é. Os estrangeiros ficam incrivelmente confusos com pés, polegadas, galões e Fahrenheit e tendem a converter tudo para o conhecido sistema métrico. Bem, nesse sentido, os britânicos são ainda mais confusos. Eles usam o imperial e o sistema métrico. Para a altura, a maioria é em pés e polegadas, mas para o peso, em quilogramas. A Grã-Bretanha tinha o sistema imperial, mas depois foi forçada a mudar para o sistema métrico. Portanto, agora usa-se uma combinação deles, o que ajuda a ser mais preciso. Você esfrega os olhos tentando compreender tudo. Buracos circulares perfeitos no fundo do oceano, ao largo da costa de Big Sur, na Califórnia.
Você não faz ideia de como isso aconteceu, mesmo sendo uma bióloga marinha com anos de prática. Você passa por alguns dos registros mais antigos e descobre que esses buracos existem desde os anos 90. Em 1999, um sonar montado em um navio realizou um levantamento e encontrou 5.200 dessas pockmarks, ou grandes buracos com mais de 1.300 km² no fundo do oceano. Elas parecem crateras lunares debaixo d'água. Você entra em contato com sua equipe e prepara o robô para descer, explorar o local e trazer de volta algumas amostras. Você e a equipe se dirigem até a costa e entram no barco. Você está sentada, controlando o robô com um joystick. Seu companheiro de equipe coloca o robô na água e ele mergulha. Tudo parece normal perto da superfície, mas à medida que o robô desce, as pockmarks começam a aparecer. Um monte de barcos passam rápido por você, fazendo perder o equilíbrio e o foco. O robô liga a lanterna para você ver melhor, mas à medida que desce ainda mais, a resolução é menos nítida. Quase atinge o fundo, e os orifícios são formas circulares lisas e quase perfeitas. Alguns desses buracos que eram visíveis na leitura do sonar medem mais de 9 metros de diâmetro e 4,5 metros de profundidade. Você mostra as imagens ao resto de seus companheiros de equipe e eles ficam chocados. O robô continua nadando, mas parece haver mais buracos ao redor. Muitos deles são muito pequenos para o scanner capturar de cima. Essas microdepressões são íngremes e têm uma espécie de cauda em uma certa direção. É possível que as correntes subaquáticas tenham desempenhado um papel em sua forma. Onde quer que o robô nade, há novos buracos ao redor. Depois de algumas horas, o robô volta para o barco com algumas amostras. Você as leva de volta ao laboratório e as estuda. O robô captura claramente imagens de lixo humano, mas as amostras não indicam nada alarmante por enquanto, apesar do fato de que 1/3 dos buracos está cheio de lixo. Ainda não há explicação de como eles se formaram. É tarde da noite e o resto da sua equipe volta para casa. Você está exausta no laboratório, ainda tentando encontrar algumas respostas. Acorda no dia seguinte e, enquanto faz o café da manhã, tem essa ideia de que talvez esses buracos sejam gases, o que pode ser prejudicial à vida marinha. Você rapidamente pega o robô e navega para o oceano mais uma vez. Desta vez, você nem pensou em ligar para seus companheiros de equipe. Você coloca o robô na água e fica atrás da tela para controlá-lo. O robô desce até o fundo do oceano e faz uma pesquisa. Até o momento, os buracos ainda parecem estar cobertos de lixo, mas alguns dos buracos possuem vida marinha morando dentro deles, como peixes e algas. Depois de muita investigação, não parece que eles estão produzindo bolhas, o que significa que não há gases, mas você está determinada a encontrá-los. Depois de um tempo, você alcança uma daquelas grandes pockmarks e o robô começa a escanear. Você encontra algumas bolhas vindas de uma fonte, porém o robô não consegue encontrá-la. Ele nada ao redor tentando achar o lugar, mas nada. Então você traz o robô de volta ao laboratório e trabalha nele. Você prende alguns braços mecânicos nele que podem levantar coisas e movê-las. Logo, traz o robô de volta ao mesmo local. No entanto, as bolhas não são tão frequentes quanto antes. Então você usa os braços para mover um pouco do lixo e descobre que as bolhas estão sendo produzidas por um grupo de caranguejos que se encontra ao lado de uma pilha de plástico. Bingo! A má notícia é que você ainda não tem ideia da razão das microdepressões e pockmarks existentes. Enquanto você tenta controlar o robô para voltar à superfície, um polvo envolve seus tentáculos em torno dele, puxando o robô para baixo. Você tenta se desvencilhar com os controles e coloca o robô em potência máxima. Mas as sucções do polvo são fortes demais para o robô se soltar. É um jogo de cabo de guerra entre o polvo e o robô. Ele leva o robô para baixo de uma pilha de lixo, pensando que será o almoço. Você volta para o laboratório ainda mais confusa. O robô coletou mais amostras para você estudar. Seu olho está colado no microscópio, tentando descobrir o que está acontecendo, mas nada. Você decide fazer um teste de datação por carbono, para determinar quantos anos esses buracos têm. Depois de um tempo, verifica os resultados e fica ainda mais atordoada do que antes. Eles mostram que os buracos têm cerca de 400 mil anos. Então é provável que o lixo humano não tenha sido a causa de tudo isso. Você não dorme por várias noites, tentando descobrir a verdade. Você reúne sua equipe mais uma vez e realiza uma pequena coletiva de imprensa sobre isso. Você afirma que pode ser algo com o qual devemos nos preocupar, mas ainda não pode contar mais do que sabe.
Com todo o trabalho cerebral em conjunto, você descobre que os grandes pockmarks não mudaram e não estão ativos há mais de 50 mil anos. Os buracos mais novos provavelmente foram criados pelo lixo humano que se instalou no fundo do oceano. A vida marinha reuniu um pouco desse lixo, como plástico e equipamentos de pesca descartados, e criou um lar para si. É por isso que cerca de 4.500 dos buracos são mais novos e contêm lixo, mas ainda não responde à razão de os buracos terem surgido. De volta à estaca zero. A única maneira de ver o que realmente está acontecendo é limpar o lixo debaixo d'água e estudá-lo. A história rende manchetes na comunidade local e chama a atenção de uma equipe de limpeza. Você organiza uma viagem ao oceano e começa a extração de todo o lixo. Muitos barcos de limpeza chegam e todos deixam cair uma rede para coletar o lixo. Você envia o robô mais uma vez para garantir que as redes atinjam o lugar exato. Como a maior parte do lixo está sendo coletada, muitos animais marinhos se esforçam para tentar encontrar uma maneira de escapar. Todos cuidam para não machucá-los. Após algumas semanas, todos os buracos estão limpos. Você faz outra varredura de sonar a partir da superfície e pode ver os buracos muito melhor do que antes. Você ainda não tem uma resposta para eles. Você faz mais algumas pesquisas tentando ver se outros buracos apareceram ao redor do mundo. Do outro lado do país, há um misterioso buraco azul na costa do Golfo da Flórida. Você pega o primeiro voo para a Flórida e marca uma reunião com os cientistas encarregados da expedição. Buracos azuis são buracos subaquáticos que se abrem abaixo do fundo do mar. Assim como na superfície, o mundo subaquático também tem buracos. Este é chamado de banana verde e fica a 45 metros abaixo d'água. E o buraco tem 130 metros de profundidade. Você mergulha com algum equipamento especial com o resto da equipe até um fundo estéril do oceano. E o buraco está bem ali na sua frente, parecendo um oásis no deserto. Você e o resto dos cientistas estão surpresos com a diversidade da vida marinha interna. Algumas tartarugas marinhas nadam perto de vocês, e até mesmo tubarões. Esses não atacam seres humanos. No meio do caminho, você encontra um corredor estreito que dificulta a passagem dos humanos. Mas todo mundo é cuidadoso. Tem corais, esponjas, moluscos nos cantos. Você coleta algumas amostras e volta para o laboratório. Os buracos azuis, em geral, são mais ricos em nutrientes do que terras estéreis e abrigam muita vida marinha singular. Eles são bastante comuns e não representam nenhum tipo de ameaça para ninguém. Depois de fazer as conexões, você acredita que os buracos ao largo da costa da Califórnia não têm nada a ver com os buracos azuis. O mistério continua. Desde os anos 2000, o mundo foi atingido por mais de 1.700 terremotos com magnitude superior a 5. Muitos aconteceram ao redor do Anel de Fogo, localizado ao redor do Oceano Pacífico. Na América do Norte, a maior ameaça é a linha de falha de San Andreas, que pode gerar um terremoto de magnitude maior do que qualquer outro, o que lhe rendeu o apelido arrepiante de The Big One. A possível destruição da Califórnia é uma perspectiva aterrorizante que pode ter consequências inimagináveis. Mas o Big One é apenas o começo do que está por vir. Más notícias. Os cientistas previram um evento que abalará a Terra e que ocorrerá em 2030. Querendo ou não, há 70% de chance de que venhamos a experimentar o Big One, e será um terremoto de magnitude 6,7. A linha de falha de San Andreas causará o Big One, mas o que é assustador é que não podemos prever isso. Por outro lado, um terremoto de grandes proporções ocorre a cada 100 anos. Isso significa que sempre há tempo para se preparar para um desastre natural. Se voltássemos no tempo, veríamos alguns terremotos significativos, como os que destruíram São Francisco e Fort Tejon. Os edifícios construídos há muito tempo não são a prova de terremotos. Eles desmoronarão. Mesmo que eles sobrevivam, você não deve entrar neles. Mas os edifícios não são a parte mais perigosa. Você deve tomar cuidado com as linhas elétricas e os canos de gás. Sua casa na colina pode ser linda, mas é extremamente insegura. Durante terremotos, a colina pode se transformar em um enorme deslizamento de terra que destruirá tudo em seu caminho. Diga adeus às viagens de carro, porque todas as estradas estarão arruinadas. Você deve ter água e alimentos de reserva, pois não poderá ir ao supermercado. Esse desastre não será barato. Custará aos Estados Unidos cerca de 200 bilhões de dólares para se recuperar do terremoto. Pelo menos o terremoto não provocará tsunamis. Mas há algo que pode causar mais danos do que o Big One. A famosa zona de subducção de Cascadia começa na Califórnia e termina em Vancouver, no Canadá.
A linha de falha de San Andreas não é nada comparada a essa zona. Ela pode varrer toda a costa da face da Terra, um exemplo de hipérbole. As zonas de subducção são placas tectônicas forçadas a ficar uma sob a outra e a se separar constantemente. Uma é chamada de placa norte-americana e a outra é a placa Juan de Fuca. Não se deve mexer em zonas como essas, pois elas são pontos terríveis de atividade sísmica e extremamente perigosas, pois causam terremotos submarinos de grandes proporções. Mas elas estão debaixo d'água, então o que podem fazer conosco? Bem, podem causar tsunamis gigantes, inundando cidades e destruindo o litoral. No momento, a zona mais ativa é o Anel de Fogo. A zona de Cascadia pode ser menos ativa, mas é como uma fera adormecida que pode acordar e destruir tudo em seu caminho, causando um terremoto revolucionário. A última vez que todo esse estresse foi liberado foi no ano de 1700. Ao contrário do terremoto de San Andreas, este causará tsunamis enormes e choques muito maiores. Esperamos que você esteja acampando em um campo aberto nesse momento, pois a maioria dos edifícios e pontes provavelmente será destruída. Além disso, esteja pronto para os tremores secundários, pois eles serão devastadores. A natureza também não será poupada. Os deslizamentos de terra mudarão o habitat dos animais. Até mesmo nossas casas serão alteradas para sempre. Felizmente há uma luz no fim do túnel, e os cientistas estão fazendo tudo o que podem para garantir nossa segurança. Novas regras estão sendo implementadas. Todo novo edifício deve ser capaz de resistir a grandes abalos. Eles estão desenvolvendo sistemas de alerta modernos, e toda nova infraestrutura deve seguir diretrizes rigorosas à prova de terremotos. As placas de Juan de Fuca e da América do Norte estão unidas, mas não ficarão assim para sempre. Quando elas se soltarem, prepare-se para um tremor enorme. Quanto mais próximo você estiver do epicentro, mais dano sofrerá. Mas, mesmo que você tenha sorte de estar longe, ainda poderá sentir o chão tremer por algum tempo. Se compararmos a zona de subducção de Cascadia e a falha de San Andreas, veremos como a zona de Cascadia é muito mais perigosa. Em 1994, houve um enorme terremoto de 6,7 graus de magnitude na área de Northridge, perto da falha de San Andreas. Infelizmente, muitas pessoas não sobreviveram e algumas ficaram feridas. Naquela época, os edifícios não eram fortes e à prova de terremotos, e muitos deles foram danificados. A zona de subducção de Cascadia pode potencialmente causar um terremoto de magnitude 9. Um terremoto de magnitude 6 tem uma potência de cerca de 20 milhões de quilos de dinamite, mas o de magnitude 9 tem a potência de 20 trilhões de quilos de dinamite. O terremoto mais forte já registrado foi no Chile. Sua magnitude foi de 9,5 e destruiu quase tudo. Digamos que você tenha sobrevivido ao terremoto, mas a luta está longe de terminar. Logo depois, um enorme tsunami o atingirá, com ondas que podem chegar a 30 metros em algumas áreas. Isso é muito diferente do terremoto de San Andreas, que não produz ondas significativas. Diga adeus ao seu belo jardim, pois a água salgada destruirá árvores e plantas, alterando o ambiente por um determinado período de tempo. A única coisa positiva será que você não precisará de decorações de Halloween, porque todas as árvores secas se parecerão com uma floresta fantasma. A combinação de ondas, terremotos e o tamanho da área tornarão esse desastre natural muito mais perigoso do que qualquer outro causado pela falha de San Andreas ou o chamado Big One. Um terremoto semelhante a este aconteceu há cerca de 300 anos. Muitos outros foram registrados nos últimos 3.500 anos, provando que eles ocorrem continuamente a cada 400 e 600 anos. Portanto, tecnicamente, temos cerca de 100 a 300 anos antes do próximo terremoto. Ainda não temos ideia de como funciona exatamente a zona de subducção de Cascadia, porque a descobrimos em 1970. Essa zona é muito assustadora, pois pode causar grandes terremotos. Ela foi encontrada por acidente quando os pesquisadores estudavam o Anel de Fogo. Eles queriam saber se essa área havia causado algum problema nos últimos anos, e a prova estava debaixo de seus narizes. Em Washington, há uma floresta de horror onde nada está crescendo há anos. Quando os pesquisadores testaram o solo, encontraram uma enorme quantidade de sal. Eles juntaram 2 e 2 e concluíram que um tsunami de grandes proporções havia sido o motivo. Os especialistas ainda não sabiam quando a floresta havia sido destruída, mas, felizmente, o Japão manteve registros de um terremoto gigantesco que teve um efeito semelhante. Foi o que aconteceu no ano de 1700. Há uma chance em 3 de que o próximo ocorra em 2050. Você deve saber como sobreviver aos terremotos canadenses e sair ileso. Portanto, ouça com atenção. As pessoas que vivem nessa área quase não têm experiência com terremotos como esse. Sobreviver ao terremoto é relativamente fácil, mas o tsunami que vem depois é o verdadeiro perigo.
Após o tremor, encontre o terreno mais alto e vá para lá. Leve apenas o essencial, como comida e água. Sim, deixe sua coleção de cartões de beisebol em casa. Após o primeiro abalo, não tente descer. Os sismólogos dizem que muito provavelmente haverá mais algumas ondas, e eles comprovaram isso. No dia 22 de maio de 1960, o sismólogo Jerry Aston e seus 4 amigos foram ao Havaí para ver um tsunami que estava previsto para acontecer por volta da meia-noite. Eles montaram seu equipamento na ponte Wailuku com uma rota de fuga planejada. Essa ponte havia sido destruída no tsunami anterior, mas a nova era muito mais alta e melhor. Depois da meia-noite, a água estava 1,22 metros acima do nível médio. A segunda onda chegou meia hora depois da meia-noite e a água subiu mais 2,74 metros até a 1 da manhã. Mas o horror estava longe de terminar. Em seguida, eles viram uma onda com cerca de 6,10 metros de altura. Isso nos mostra que os tsunamis são imprevisíveis e que devemos ouvir os especialistas para nos mantermos seguros.